melhor é dar do que receber. Amém, queridos? É melhor ofertar ao Senhor do que querer dele ofertas. Você é muito mais abençoado quando você dá ao Senhor, quando você entrega a Ele a sua vida, quando você entrega tudo que você tem, tudo que você é, do que quando você espera dele alguma coisa. Aliás, Deus trabalha com respostas. Quando Deus quer algo de nós, nós respondemos ao Senhor da maneira certa. Então Ele traz aquilo que nós queremos e muito mais, superabundante sobre nós. Abra a tua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 56. Olha para o seu irmão e diz: Deus quer falar com você hoje. Aleluia. Já existe uma presença gostosa nesse lugar, uma presença tremenda. E teve uma irmã que nos procurou hoje, disse que queria dar um testemunho. Quero saber se ela ainda está de pé, esse negócio. Tá? Então vem aqui. Aleluia. Glória a Deus. A irmã Neuza é a irmã que a gente tem acompanhado ela durante um certo período. A gente acompanhou na outra igreja, ela tem vindo para cá e Deus tem abençoado, né? Já moveu com cura na vida dela. Eu creio que Deus tem feito muito mais, né? Então, se Deus é bom, Ele é tremendo, Ele merece ser louvado, adorado, glorificado. Sabe, queridos, quando nós soubemos da notícia da irmã Neuza, ela estava desesperada, porque, como ela disse, os dois irmãos dela que tiveram essa doença, eles faleceram, eles foram a óbito. E ela estava desesperada, e nós chegamos na casa dela: eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Eu falei: não vai não. Vai não, sabe por quê? Porque existe um Deus tremendo, fiel e poderoso, que vai guardar a sua vida. E Ele guardou, queridos. E ela está aqui hoje para testemunhar que o nosso Jesus, Ele cura, Ele salva, Ele ainda é o mesmo. E eu quero falar para você sobre isso hoje. Amém? Feche sua cabeça, feche seus olhos, curva sua cabeça. Espírito Santo, não há ninguém melhor do que o Senhor nesse lugar, nem maior do que o Senhor nesse lugar. Por isso, nessa noite, Senhor, nos leva a Tua palavra.
Nos leva a entender e compreender a Tua palavra, que essa palavra ela entre em nós, ela penetre na nossa alma, até a divisão da alma e do espírito, que essa palavra, Senhor, venha moldar o nosso coração, ela venha para transformar as nossas vidas, ela venha, Senhor, para fazer diferença hoje nas nossas vidas, em nome de Jesus. Eu profetizo que ninguém vai sair daqui sem entender a Tua palavra, sem compreender a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, eu amarro as potestades, principados, dominadores, em nome de Jesus. Eu declaro a presença de Deus sobre este lugar, eu declaro o fogo de Deus sobre este lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém, querido? Glória a Deus. Isaías 56, versículo 1. Assim diz o Senhor: mantende o juízo e fazei justiça, porque minha é a salvação, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça prestes a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisso se firma, e que se guarda de profanar o sábado, e guarda a sua mão de cometer algum mal. Vai lá para o versículo 6. 5, aliás, desculpe. Darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial, e um nome melhor do que os filhos e filhas, um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. E aos estrangeiros que se chegarem ao Senhor, para servirem e para o amarem, em nome do Senhor, sendo deste modo servos meus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança. Também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Fala comigo assim, casa de oração. E os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar. Fala assim comigo, meu altar. Porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Entenda uma coisa, amado. Jesus, ele cumpriu toda a lei. E guardar o sábado era algo da lei, que foi cumprido em Jesus Cristo. E hoje, quando nós olhamos para Jesus e cumprimos a lei junto com a graça que foi nos dada, nós cumprimos a lei em Jesus. Então nós não precisamos mais guardar o sábado. O próprio Jesus, ele falou sobre isso. Alguém chegou para Jesus e falou assim: mas os seus discípulos não guardam o sábado, os seus discípulos comem no sábado, os seus discípulos colhem no sábado. E Jesus olhou para eles e falou assim: mas eles não precisam guardar o sábado. Porque se você que tem um animal e vai dar comida para o seu animal no sábado, você acha que não faz uma boa coisa, uma grande coisa? Então, quanto mais eles, porque eles estão com o noivo. Alegre-se nisso. Alegre-se nisso. Mas o texto, ele vem falando de uma casa. Uma casa que é a morada de Deus. Uma casa que se tornou uma casa de oração. Entenda uma coisa, Jesus pregando, ele falando para os discípulos, ele olhando para os discípulos, ele disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então entenda uma coisa, querido. A igreja, ela se forma não por 4 paredes, não por bancos, ou por materiais, ou por coisas materiais que estão aqui. A igreja se forma quando se junta, quando se reúne 2 ou 3 mais pessoas, onde Cristo, onde a presença de Deus se faz presente. Uma pessoa sozinha é igreja? Não, ele não é igreja. Ele é um membro separado. Porque a igreja se forma quando Jesus, ele vem. Quando Jesus se faz presente, quando Jesus está presente, aí a igreja se forma. Aí a igreja se estabelece no reino dos céus. E nós precisamos aprender isso. Sabe, existe um tempo de Deus. Existe um tempo de Deus para todas as coisas. Existe um tempo de Deus para a nossa vida. Existe um tempo de Deus formado para você, para mim. Mas existe um tempo de Deus para que a sua mentalidade, a mentalidade que você tem de servir a Deus, ela seja mudada. Entenda, querido, nós recebemos a palavra de Deus enxertada em nós. Essa palavra ela é colocada em
nós. E essa palavra, ela entra pela sua mente e ela desce ao seu coração. Aliás, a alma e a mente é um campo de batalha de Satanás, porque o único lugar que Satanás pode entrar na sua vida e pode mexer com você é nos seus sentimentos, é na sua alma. Mas ele não consegue penetrar o teu coração. Para que o pecado se forme dentro de você, ele tem que descer da sua mente para o seu coração. Mas antes ele passa pela sua alma. E tudo que Deus quer, querida, é que seu espírito seja alimentado dia e noite por Ele. Recebemos a palavra de Deus enxertada em nós, na nossa mente, e a nossa mente é conectada com Cristo. Por isso a nossa mente precisa ser trocada. Quando nós olhamos para um texto que diz que nós precisamos ter em nós a mente de Cristo, isso é uma coisa real. Isso é uma coisa verdadeira. Nós precisamos deixar a nossa mente e ter em nós, enxertado em nós, a mente de Cristo, para que nós possamos mudar toda a nossa atitude e sermos regenerados em toda a nossa maneira de viver. Mas o que é mudança de mente? O que é mudar a mente? É só mudar o meu jeito de pensar? Não, não é. Mudar a mente é trocar a sua mente, é rejeitar a sua e receber a de Cristo sobre você, e ter a mente de Cristo, Jesus, sobre a sua mente, dominando você em todas as coisas. E é por isso que às vezes as pessoas não conseguem. Elas estão tão ligadas, a mente está tão ligada às coisas humanas, às coisas materiais. A mente está tão ligada àquilo que é material, que ele não consegue largar aquilo que é material para viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Mas hoje Deus vai falar com você, e hoje Deus vai libertar a sua mente. Se você entender a palavra, se você sair daqui compreendendo a palavra de Deus, compreendendo o que Deus quer na sua vida, o que Ele quer fazer em você, a sua mente vai ser trocada. Amém? Então olha para o seu irmão e fala assim: Deus pode fazer infinitamente mais, além daquilo que você pensa, além daquilo que você espera. Fala, meu irmão, fala alto, porque Ele quer trocar a sua mente pela mente dEle. Deixa Jesus viver com você. Deixa Ele viver dentro da sua mente. Rejeite as suas mazelas, os seus pecados, querido, porque a carne ela só quer pecado. E vou dizer uma coisa para você: pecar é bom, não é ruim não. É bom pecar. Vai dizer que o pecado é ruim? Não vamos ser hipócritas. O pecado é bom. O pecado não é ruim, mas o pecado te leva para o inferno. Mas o pecado te afasta de Deus. E o pior de tudo isso, eu vou dizer uma coisa para você, porque o inferno, ele é apenas o juízo da soberania de Deus, ele é apenas o juízo da santidade de Deus. Mas o pior disso tudo é você viver separado de Deus, é você perder a sua segunda vida, é você perder a vida eterna e você viver longe de Deus. Por isso a mente de Cristo, por isso a preocupação de Jesus de trocar a sua mente. Porque a sua mente é mundana, a sua mente ela é inclinada a coisas carnais, e dentro da sua mente, na sua alma, o diabo trabalha para te afastar de Deus. Ele trabalha para que a sua mente esteja ligada a um padrão humano, e você esteja fora dos oráculos de Deus, da presença de Deus, do poder de Deus. Mas deixa Deus viver em você, deixa Cristo viver em você, viva como Jesus. Sabe, trocar a mente é deixar de fazer o que você quer fazer para você fazer o que Jesus quer fazer. É você deixar Ele fazer isso em você. É ter a mente de Cristo, é pensar como Ele pensa, é agir como Ele age, é tomar as atitudes que Jesus tomaria. E aí a gente até olha para um livro que escreveram: em seus passos, nos seus passos, o que Jesus faria no seu lugar. Diante do confronto, diante da ira, diante das obras da carne, o que Jesus faria no seu lugar? Olha para o seu irmão e fala: o que Jesus faria no seu lugar? Ter o reino de Deus dentro de você é viver na realidade do reino de Deus, na
seu pensamento, mas quando você muda a sua mente, as suas atitudes mudam também. É difícil? É. Mas entenda uma coisa, você pode ter o domínio da sua mente. Não é difícil ter o domínio da sua mente, o domínio de todas as coisas. É um dos frutos do Espírito, o domínio próprio. Você consegue. Você é capaz de ter o domínio próprio. Você só tem que lutar para que Ele venha sobre você e para que Ele permaneça sobre você. Então ter o reino de você, dentro de você, significa mais ou menos você viver como Jesus vivia. Você viver como Jesus estaria vivendo no seu lugar. Se ofenderem você, a resposta para a ofensa seria o amor e não a indiferença. Se baterem em você, a resposta para a agressão seria o amor e não a ira. Se pisam em você, se pisam no seu carro, a resposta para isso é você ficar quieto. É você fazer o que Jesus fez. Baixar a cabeça e, como ovelha muda, ir ao matador. Deixar-se abater. Crucificar o seu eu. Crucificar a sua vontade, para que a vontade de Deus se manifeste sobre a terra e sobre o seu ofensor. Isso é ter a mente de Cristo. Isso é viver com a mente de Cristo. É quando você abre a sua cabeça porque você quer. Você faz uma cirurgia em você mesmo e você arranca a sua mente, joga fora e coloca de Cristo no lugar. Tá legal, pastor, você falou de tudo isso, beleza. Mas onde é que eu acho a mente de Cristo? Em dois lugares. Na palavra de Deus. Porque toda a maneira de viver de Cristo está escrita na palavra de Deus e no Espírito Santo que vem sobre você. Deixe de viver a sua vida, querido. Viva a vida que Deus tem para você. Tudo que Deus quer que aconteça na sua vida é que você deixe de andar nos seus caminhos e que você ande nos caminhos dele. Porque os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Aleluia. Sabe por que às vezes a gente não consegue? Orgulho, o eu interior, a vontade carnal é muito maior do que receber e permanecer na mente de Cristo. E também o medo, que te paralisa, porque o diabo mente para você dizendo que ser bom é ser ruim, que se você for bom, isso é ruim para você, que se você for bom, você vai ser pisado, você vai ser humilhado, você vai viver de uma maneira indigna sobre a face da terra. Mas entenda uma coisa, você se esquece que no reino de Deus, o reino de Deus, Mateus 5, ele é dado aos humildes. E que quem for humilhado aqui na terra será glorificado, será exaltado no reino do Pai. E você se esquece que o reino de Deus é tudo o contrário. Lá o pobre é que é rico. Lá o fraco é que é forte. Lá o que chora é o que é feliz. Quem não tem nada é aquele que quem tem tudo. Aquele que perde a sua vida por amor de Cristo é aquele que acha e que ganha a sua vida. O reino é o contrário. O último é o primeiro e o primeiro é o último. Por isso o tempo de Deus para você, o tempo de Deus para você mudar. Sabe, nós precisamos sair do nosso tempo cronos. O que é o tempo cronos? É o tempo cromático, é o tempo cronológico, é o tempo do relógio, é o tempo em que nós vivemos. Aliás, ele não é convertido, ele passa e não deixa a gente pregar, né? Quero saber quem foi que inventou esse cultinho de 2 horas. Culto devia ter 4, 5 horas. Lá na África, que eles começam o culto de manhã, vai terminar de madrugada, né? A gente devia aprender com eles e fazer isso também.
Isso quando para, né? Porque às vezes passam e vão glorificando o Senhor, glorificando o Senhor. Entenda uma coisa, a unção, ela requer tempo para chegar. A unção, querido, ela precisa de tempo para começar a trabalhar você. Entenda uma coisa, você vem lá da rua, você passa o dia vendo muitas coisas, você assiste televisão, você vê coisas que não vai, você escuta um cara xingando no meio da rua, então a sua alma vai se enchendo de porcaria. E você sai na rua, você vê um monte de coisa que não presta. A sua alma vai se enchendo de porcaria, porque as janelas da sua alma estão abertas e você vai recebendo aquela carga espiritual sobre a sua vida. Você liga a televisão, você liga o rádio, você vai assistir um jornal, só tem sangue no jornal. Você vai assistir qualquer outra coisa. Querido, eu já parei de assistir televisão, tenha tempo, já deixei. Eu não assisto mais TV. Esses dias falaram assim, você não sabe o que está acontecendo lá em Mariana? Eu falei, não, o que está acontecendo? E eu penso assim, nossa, você está alienado mesmo, né? E aí eu fui procurar, né? Porque aí a gente abre o YouTube, a gente abre o G1, o R2 lá, e dá uma olhadinha na internet para ver o que está acontecendo. Mas entenda uma coisa, a televisão, ela só tem porcaria. Eu não estou falando que você não deve assistir televisão, mas filtre o que você vai vendo, porque a sua alma vai se enchendo. E aí quando você chega diante de Deus, você levanta as mãos e quer adorar. O que está dentro da sua alma? Se Deus não te der tempo para você ir trabalhando, dentro de você, para ir abençoando você, pela misericórdia que Ele tem, para ir enchendo você, enchendo devagarinho, querido, você não receberia nada, porque você está tão cheio de mundo, das coisas mundanas, que nós hoje não temos tempo para Deus. Nós não temos tempo para Deus. Fala a verdade. Sabe, quando a igreja de Atos começou, lá no livro de Atos diz que Jesus, ele chamou os apóstolos e falou, olha, vamos para Jerusalém e fiquem lá reunidos até que do alto sejais revestidos. E aí aquele povo foi para um lugar, para uma casa, e eles ficaram lá, começaram a orar, eles passaram 10 dias orando, buscando a Deus dia e noite. Sabe o que é isso? Sabe o que é você orar 10 dias, dia e noite? A igreja, Paulo diz que ela permanecia em oração. Quando Pedro foi preso, a igreja permaneceu em oração até que Deus mandou um anjo naquela prisão e liberou Pedro. E Pedro veio correndo para os irmãos. Agora hoje, não precisa responder, mas quantos minutos você orou hoje? Ou seria melhor falar, pastor, quantos segundos você orou hoje? Será que hoje você acordou, olhou para o Senhor e falou, bom dia Espírito Santo, que bom estar aqui do seu lado, que bom olhar para o Senhor, que bom acordar e ver a tua glória? Será que nós fazemos isso todos os dias? Mediante uma igreja que ora, olha que nós aqui pegamos firme na oração. Olha que nós aqui temos como base uma igreja que ora, que busca. Mas mesmo assim, de vez em quando, querido, alguns ficam para trás. Vem um desânimo, vem uma vontade. Vou dizer para você, às vezes dá uma vontade de não orar, dá uma vontade de não jejuar. Às vezes a carne fica tão fraca que você fica tão vacilante. Mas se você permanecer, o diabo vai fugir. Tiago 5 fala sobre isso. O diabo vai fugir. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Fala assim, ô irmão, resiste o diabo aí, irmão. Você não deixa o diabo vai embora não, filho. Você tem que olhar para o seu irmão e falar assim, ô irmão. Oi, irmão. Desse jeito não, fala forte aí. Fala assim, cutuca ele, vai falar, ô irmão. Oi, irmão. Resiste o diabo aí, irmão. Que se você resistir, ele vai fugir. É isso mesmo. Bem? Quem perder a sua vida por causa de mim, ganhar lá, achar lá. Por isso, tempo de Deus, não no tempo Cronos que nós vivemos hoje, mas no tempo de Deus. Você só consegue olhar para o seu tempo agora, no tempo Cronos. No tempo Cronos você só consegue olhar para o seu agora. Você não consegue imaginar o que Deus tem para você lá na frente.
Porque a única coisa que você consegue enxergar é o que os teus olhos estão vendo. É a única coisa. Mas o tempo Kairos, que é o tempo de Deus, que é um tempo que não se limita a espaço de tempo. Porque um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. No tempo de Deus, você consegue enxergar o seu amanhã. Porque não é você que enxerga, mas é Deus que te mostra. E nesse tempo você só entra pela fé. Nesse tempo você consegue enxergar quem você era no passado, quem você é hoje e quem você será. Deus te tira da terra, meu irmão. Ele te leva numa dimensão espiritual lá em cima. E você começa a olhar a sua vida de cima. E aí você começa a ver toda a sua vida de pecado, toda a sua vida sobre a face da terra, e começa a ver que Cristo entrou na sua vida. Ele te tirou de um lamaçal de pecado, te limpou, te purificou, e agora Ele tem para você um caminho, um lugar. Ele tem preparado para você uma morada no céu. Ele tem arrancado você das regiões da terra, das regiões de pecado, e colocado você e te feito assentar nas regiões celestiais. Você não é mais um homem. Você não é mais uma mulher. Olha para o seu irmão e fala: você é príncipe, você é uma princesa. Esse é o tempo de Deus. Sabe quem entrou nesse tempo? Abraão entrou nesse tempo. Abraão entrou nesse lugar. Ele entrou no tempo Kairos de Deus. E porque ele entrou nesse tempo, ele conseguiu ver a sua descendência. Ele conseguiu enxergar que a sua descendência era como a areia do mar e como as estrelas do céu. Você pode pensar assim, deixa eu voar, deixa eu sonhar com você. Você pode pensar assim: então peraí, Abraão foi levado a uma praia e Deus mostrou para ele que a descendência dele seria como a areia do mar. Conta as areias, conta os grãos, conta as estrelas. Não, querido, Deus levou Abraão aos céus. E lá de cima Ele mandou ele olhar para a multidão dele, como a areia do mar, como as estrelas do céu, e disse para Abraão: agora conta, olha para a tua descendência, porque eu estou te dando uma profecia, eu estou te dando uma providência dos céus, e você vai enxergar aquilo que você será amanhã. Você vai enxergar que do teu trono vai nascer um que vai pisar a cabeça da serpente. Do teu trono, do teu lugar vai nascer um que vai ocupar o trono dos céus. Sabe quem nasceu da descendência de Abraão? Davi. E sabe quem descendeu de Davi? Jesus Cristo. Ele nasceu de Maria. No tempo Kairos, nós enxergamos tudo que Deus tem para nós. No tempo Kairos, quando somos levados à presença de Deus, nós conseguimos enxergar toda a nossa história, toda a nossa vida, não só a nossa vida, mas toda a nossa descendência em Deus. Nosso tempo é contado, mas o de Deus é eterno. Deus não tem tempo. Ele era, Ele é e Ele será eternamente. Deus quer te levar para o Kairos. O tempo dele em nós. Nós cumprimos o nosso tempo Cronos. Nós vamos morrer um dia. Sabia disso? A gente um dia vai, infelizmente, morrer. Vamos para o Senhor. Mas você vai deixar de viver no Cronos para viver no Kairos de Deus, junto com Ele, eternamente. Abraão teve uma visão do Kairos. Ele viu a eternidade. Ele viu toda a sua geração. Ele viu o que dele foi gerado, sem nem ainda ter acontecido. No nosso tempo nós não enxergamos o futuro, mas no tempo de Deus nós enxergamos nossa eternidade. Nós conseguimos enxergar nossa eternidade, e isso nos dá fé. Isso nos dá fé para continuar. Isso nos dá fé e nos convence de toda a justiça, de todo o pecado. Nos convence que nós somos verdadeiramente filhos de Deus. Mas como enxergar, pastor? Verdadeiramente, só tem um que pode te mostrar, e o nome dele é Espírito Santo. Só tem um que pode te levar. Ele pega na sua mão e ele te leva. Assim como ele levou Davi. Davi foi no céu? Foi. Davi foi. Davi era profeta, ele era rei e também era sacerdote. Ele viu a glória de Deus. Quando
tudo, querido? Estamos satisfeitos com o que nós estamos fazendo? O que nós estamos gerando? Porque Abraão gerou um filho, e Abraão, desse filho, foi gerada toda uma geração. Abraão viu a eternidade acontecer, ele viu toda a sua geração sendo preparada, sendo abençoada, e através da sua geração, todas as pessoas da terra sendo abençoadas. Olha para o seu irmão e fala assim: você é filho de Abraão. Sabia disso? Você é descendente de Abraão. Como assim? Espera aí, pastor, você está pulando o corguinho, que Abraão já nasceu, ó. Tá. Você não vive para você mesmo. Se você vive em Cristo, você aceitou a Jesus, você foi adotado por Deus, e agora você recebeu o Espírito do Abba Pai, e agora você é filho de Deus, e a sua descendência está Abraão, porque a promessa estava nele, de que uma multidão nasceria dele, estaria sobre a face da terra. Conseguimos enxergar o que está sendo gerado na nossa vida? Conseguimos enxergar o que está sendo gerado de Deus na nossa eternidade, no Kairos, ou nós vivemos no Cronos? Nós conhecemos de Deus, nós geramos para Deus, nós vivemos com Ele. Abre Isaías 26, volta só um pouquinho. Por favor, quando for 9h15, alguém me avisa. Isaías 26, a partir do versículo 17. Do 17 e 18. Como a mulher grávida, quando se lhe aproxima a hora de dar à luz, e se contorce e dá gritos de dores, assim fomos nós na tua presença, ó Senhor. Concebemos nós e nos contorcemos em dores de parto, mas o que demos à luz foi vento. Não trouxemos para a terra livramento algum, e não nasceram moradores ao mundo. Sabe, queridos, quando vivemos no Cronos, não conhecemos, não concebemos, nós não engravidamos, porque a única coisa que você consegue enxergar é a sua própria vida. Você não consegue ir além daquilo que você vê com os seus olhos. Você não consegue nem virar os seus olhos para dentro de você e enxergar o que está se passando dentro de você, porque você só consegue enxergar o que está à sua volta. Mas o texto diz: Senhor, nós tivemos dores de parto, e nós até demos a luz, mas quando nasceu era só vento. Porque eles não entenderam, eles não viram a eternidade. Eles não viram aquilo que Deus tinha para a vida deles. E quando eles assim, nós até concebemos, nós até demos a luz, nós até fizemos, mas quando a gente foi ver, não tinha nada lá. Não trouxemos à terra livramento algum, porque não engravidamos de ninguém. E por causa disso, o livramento que era para vir sobre a face da terra, porque de nós nasceria uma grande geração que tomaria a terra e que faria diferença na cidade onde você está. Eita, revelação. Por quê? Que nós concebemos, damos a luz e só tem vento, não tem nada. E por causa disso, a justiça não é feita na cidade. E por causa disso, nós não ganhamos as pessoas que nós precisamos ganhar. E por causa disso, livramento algum é feito através de nós. O que estamos gerando? O que de nós está sendo gerado para a glória de Deus? O que Deus pode mostrar para você? A terra está clamando, querido. A criação clama. Romanos 8,19 diz: a ardente expectativa da criação, a terra, aquilo que Deus criou, aguarda a revelação dos filhos de Deus. Você é um filho de Deus? Amém? Você é um filho de Deus? Amém? É mesmo um filho de Deus? Tem certeza? Então a terra, a criação de Deus, aguarda com expectativa a sua manifestação sobre a face da terra, a sua revelação sobre eles. O seu vizinho aguarda, o seu cachorrinho aguarda, o seu animalzinho aguarda, as plantas ao seu redor aguardam a manifestação. Por quê? Porque quando você traz a justiça
sobre a face da terra, quando você manifesta, quando você traz essa expectativa às pessoas, elas são salvas em Cristo Jesus, elas deixam de viver no império das trevas e são sugadas para o reino de Deus. Elas saem da condição de pecador para a condição de príncipe e de princesa diante do Senhor. A ardente expectativa da criação aguarda a sua revelação. A sua revelação. E aí de vez em quando a gente tem até uns crentes 007, né? Você é crente? Não, eu estou indo lá na igreja. Não, querido. Pega a maior Bíblia que você tiver, bota debaixo do braço. Vem perguntar, tu é crente? Eu sou, graças a Deus. Sou filho de Deus. Sou filho de Deus. Alguém perguntar assim, evangélico? Assim, não, quem me chama de evangélico é a revista Veja. Eu sou filho de Deus, porque a Bíblia diz que eu sou filho de Deus. A terra clama, não por evangélicos, ela clama pelos filhos. Sabe por quê? Porque evangélicos não são resposta. Entenda uma coisa, religião não é resposta para nada. A resposta de Deus para essa terra são os filhos. 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 A resposta de Deus para essa terra são os filhos de Deus. Desculpa se alguém é evangélico aqui, mas eles nos chamam de evangélicos. Mas nós precisamos ser filhos. Você tem que subir um nível a mais, querido. O evangeliquez está virando religião. Ah, pastor, como assim? Beleza, criticamos os católicos porque adoram imagens, adoram santos. E nós, que adoramos homens, que adoramos cantores, que adoramos pregadores, que veneramos esses homens. E aí? Que fazemos festa, pagamos caro para ouvir essas pessoas. Damos dinheiro para que essas pessoas venham até nós e façam 2 horas de festa, depois vão embora. Leva o seu dinheiro, leva o dinheiro da igreja. E aí você olha para um lado e para o outro e fala assim, acabou a festa. E agora? Não, agora vamos para casa. Acabou a festa. Na hora é bom. Mas o que sobra depois? O que você leva para casa depois? Só a lembrança. Cadê a presença de Deus? Cadê o mover de Deus? Cadê a unção? Cadê os milagres? Cadê a essência? O que foi transformado na sua vida? O que mudou na sua vida naquelas 2 horas de ajuntamento onde você levantou as mãos e celebrou? Sabe, queridos, eu vi um pastor falando que nas marchas para Jesus por aí, alguns cantores vão e antes de subir no trio elétrico, eles chegam diante das pessoas que são organizadoras e falam assim, se você não assinar o cheque agora, eu não subo. Então você assina o cheque e eu vou botar no bolso. E o cara assina o cheque lá de 15, 20, 30, 40, 50 mil reais. E tem uns aí que cobram até mais caro, porque estão acima da média. Então eles cobram 70, 80 mil e botam o chequinho no bolso. E depois que bota o chequinho no bolso, ou então passa na maquininha de cartão, porque esses caras andam com cartão, aí ele sobe lá no trio e pega o violão assim, vamos adorar a Deus. Que adoração é essa, querido? Dai de graça o que de graça recebeste. Adoração é adoração. Você não precisa pagar para adorar. Por que ele não dá de graça? O que nós estamos gerando? O que é que nós estamos gerando? Olhe para o Kairos, saia do Cronos, olha para o seu tempo de eternidade. Hebreus 1, Deus havendo falado pelos profetas de muitas maneiras, agora Ele está falando pelo Filho. A resposta são os filhos de Deus. São os filhos que geram em Deus. Gênesis 38, vamos lá rapidinho, 6 a 10, corre lá, senão nosso tempo voa. Gênesis 38. Gênesis 38 vem trazer para nós a história de um homem chamado Judá. Judá, pois,
Gênesis 38, 6, tá? Judá, pois, tomou uma esposa para seu primogênito, e o nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Onã: possui a mulher do teu irmão, e cumpre o levirato, e suscita a descendência do teu irmão. Sabia porém Onã que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher do seu irmão, deixava cair o sêmen na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também este o fez morrer. Deixa eu falar uma coisa para você. Judá tinha 3 filhos, Onã e Selá. Selá era o mais novo. O primogênito era um cara desviado, um homem ruim, um homem terrível. Era tão ruim que Deus o matou. Mas havia um costume naquele tempo, porque se o primogênito casasse e morresse sem ter filho, o seu irmão tinha que tomar o seu lugar, e tinha que suscitar a descendência do seu irmão, para que a descendência do seu irmão não parasse ali, não morresse, não acabasse. Então era obrigatório que o irmão que viesse depois, ele tomasse a mulher do seu irmão, engravidasse ela e tivesse relação com ela. E sabe o que fez? Sabe o que Onã fez? E Onã era esse homem. Só que todas as vezes que ele tinha relação com a mulher do seu irmão, ele jogava o sêmen na terra. Porque ele sabia que os filhos não seriam dele. Porque ele sabia que os filhos não estariam com ele, não seriam contados na descendência dele, e ele também não queria. E isso vem falar de 2 coisas. Você pode falar: pastor, falando disso na igreja? Sim. É a Bíblia, é a palavra de Deus. É uma revelação que Deus trouxe para nós precisamos entender. Sabe, são coisas que nós precisamos entender e compreender. Porque a igreja, ela foi feita para gerar filhos. A igreja é a noiva de Cristo, é a noiva de Jesus, é a noiva do Senhor. E Onã não gerava filhos com ela porque ele sabia que a descendência não seria sua. Sabe, os filhos da igreja não são nossos, não são dos pastores, não são das pessoas, não são dos líderes, mas são de Jesus. Sabe, nós temos um irmão mais velho, e o nome dele é Jesus, o primogênito de todos os homens. O nome dele é Jesus, e ele é seu irmão, ele é meu irmão. E Jesus, ele foi para a eternidade, mas ele deixou uma noiva conosco. Ele deixou uma noiva para você, no modo individual, para que você trabalhasse com essa noiva e para que gerasse filhos ao Senhor. Será que a nossa geração conhece Jesus? Será que esse Jesus, ele é real para mim e para você? Será que a sua casa, ela conhece esse Jesus? Ou será que ele é só um personagem de um livro? Um livro sagrado, mas um livro. Um personagem de uma história, um homem bom, um homem inspirador, e não passa disso. Jesus para você é real, ele ressuscitou mesmo, ele está mesmo na eternidade, ele nos deu mesmo a promessa do Espírito Santo, ele está entre nós, é verdade isso? Para alguns, querido, isso é uma história. Eles creem no Jesus de uma história que está dentro de um livro. Eles creem no Jesus inspirador, um homem bom, mas eles se esquecem que Jesus é real, e ele é real. Ele vive no nosso meio, ele é poderoso, ele é uma pessoa. Ele não é um personagem, ele é real. Ele é uma pessoa, ele vive conosco, e nós o temos como um personagem sagrado, de um livro sagrado. Isso é religião. Jesus, ele está vivo, ele anda no nosso meio, ele anda, ele caminha conosco, ele é invisível, mas ele é real. Ele está conosco, ele está entre nós, ele habita dentro de você, ele mora com você. Ele é exatamente o mesmo Jesus que andou há 2000 anos atrás sobre a face da terra. Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje, será eternamente o mesmo. Nós somos a igreja juntos, ninguém é igreja sozinho. Mas nós temos uma responsabilidade, como o nosso irmão mais velho: suscitar filhos e descendência. Somos a noiva de Cristo, não de um Cristo morto, não de um Jesus que morreu, mas um Jesus ressuscitado. E a nossa responsabilidade agora é gerar filhos com Ele.
é gerar filhos com a igreja, é trazer filhos para a igreja. Jesus ainda fala, Jesus ainda cura, Ele ainda opera sinais, Ele ainda opera milagres, Ele opera maravilhas. Jesus ainda quer ser ouvido, Ele quer sentar com você, Ele quer ouvir você falar todos os dias. Ele quer falar com você, não quer só te ouvir. Ele quer ter relacionamento com você. Relacionamento. Sabe o que é isso? Pergunta para o seu irmão, você sabe o que é relacionamento, querido? Relacionamento sem métodos, sem parafernálias humanas, sem liturgias religiosas, sem formas de pensar humanamente, sem reservas. Para esse relacionamento, ele é uma pessoa, ele é real, ele não precisa de mediador, ele não precisa falar através de ninguém, ele fala diretamente com você no seu coração, todos os dias. Todas as manhãs, se você olhar para Ele e falar bom dia Jesus, bom dia Espírito Santo, eu tenho certeza que se você esperar um pouquinho, Ele vai falar no seu coração. Nós somos a noiva prometida, a noiva compromissada. Jesus deixou uma noiva e muitos têm se deitado com a noiva, com a igreja, e só estão tendo um momento de prazer com ela. Tem muitos aí que são garotos de programa, que não geram filhos, que não têm compromisso, que se relacionam por causa do dinheiro, por causa do prazer e por causa de muitas outras coisas. Reveja os nossos conceitos, vamos rever, vamos olhar para Jesus como alguém real, como alguém que vive conosco, dentro de nós e que sabe de tudo que acontece na sua vida. Às vezes a gente passa pela vida sem saber o que está acontecendo. A gente passa por os momentos pela vida, a gente passa por momentos onde Deus está falando com você, mas o Deus que acredita verdadeiramente está no livro. E você até consulta o livro, você até abre, vê, dá uma olhada, mas ele não passa de um personagem da história. Nós precisamos gerar com o noivo para suscitar a descendência de Cristo. Ou então nós vamos estar exatamente como Onã, tendo prazer com a noiva. Pegamos a igreja e geramos prazer com ela. Deixa eu falar, eu estou sendo duro hoje. Amém. Mas nós precisamos aprender, querido. Porque nós temos prazer em cantar, prazer em tocar, prazer em pregar, prazer em trabalhar, prazer em nos relacionar em amizades, prazer em participar dos eventos, prazer em ser vistos e reconhecidos. Mas quando precisamos gerar filhos com ela, nós jogamos o sêmen na terra. Na hora do compromisso com Deus, na hora de você falar com Ele, de ouvir a voz dEle, você cai fora. Na hora de colocar a aliança no dedo, falar, eu tenho compromisso com Cristo, eu vou orar, vou jejuar, vou buscar, eu vou sarar essa cidade, porque essa é a vontade de Deus, essa é a vontade de Jesus. Foi para isso que Ele veio, para tirar o homem do lugar perdido e para levar diante de Deus, para reconciliar o pecado, o pecador com Deus. Por isso o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Por isso Jesus morreu na cruz, mas ressuscitou, está vivo e vive conosco. Por causa do compromisso com você. Agora Ele assumiu o compromisso e cumpriu o compromisso com você e cumpre até hoje. Mas nós temos cumprido esse compromisso com Cristo. Está duro hoje. Sabe, queridos, homens e mulheres que fazem a obra de Deus e não têm responsabilidade com a igreja, só tem prazer, não tem compromisso. Mas Deus também matou Onã, porque Onã era da descendência de Judá, e Jesus nasceu da descendência de Judá. E toda vez que Onã jogava o sêmen na terra, ele estava atrasando a volta de Jesus, a vinda do Messias. Ele estava atrasando a vinda do Senhor. E quantas vezes a igreja atrasa a volta de Jesus? Sabe quando Jesus vai voltar? Eu sei. Ixi, pastor, isso é heresia. Não. Quando a igreja começar a clamar dia e noite,
dia e noite, quando começar um avivamento aqui, dentro de você, dentro de um, e esse um contaminar o outro, e 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 o Brasil inteiro começar a clamar: ora vem Senhor Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, e aí vai para as nações, e aí a gente vai lá para os Estados Unidos, e eles começam a clamar também: ora vem Senhor Jesus, um contaminando o outro, a hora que o mundo inteiro começa a gritar: ora vem Senhor Jesus, Maranata, e Jesus vai voltar. Agora, eu não sei quando. Por isso, querido, faça a sua parte. Faça a sua parte. Só que tem pessoas que têm medo da volta de Jesus. Obrigado. Glória a Deus. Não estamos mais na geração do prazer, nós estamos na geração da intimidade. Tinha tanta coisa para pregar para você. Sabe, a igreja não precisa de prazer. A igreja precisa de intimidade. A igreja precisa de relacionamento. A igreja precisa de compromisso. É isso que a igreja precisa. Compromisso com Deus. Jesus, ele foi para a eternidade, mas ele nos deixou um encargo: filhos. E para isso é preciso ter intimidade com o noivo. Você não vai gerar se você não tiver intimidade com o noivo. Você não vai gerar. Você não entra no quarto com a sua esposa, olha para ela e fala assim: glória a Deus, aleluia. Você não olha para ela e fala assim: Pai do Senhor, minha filha, hoje Deus vai te dar vitória. Você entra no quarto para ter intimidade. E aí, como é que é? Não precisa ensinar, querido, porque o Espírito Santo vai te levar a esse lugar de intimidade. E Ele vai te levar para ver a sua descendência. Ele vai te tirar da terra. Ele vai te levar para o sobrenatural. E você vai cada vez mergulhando, entrando dentro dele. E Ele vai entrando dentro de você. Há uma estratégia de amor de Deus que vai entrando em nós e nós nele. E quanto mais nós entramos nele, mais Ele entra em nós. Para isso é preciso ser puro, querido. Só para a gente terminar, eu sei que já acabou, glória a Deus. Entenda uma coisa: a sua escolha de hoje determina o que você vai ser amanhã. A sua escolha agora vai determinar o que você vai ser amanhã. Quando você está sendo gerado, você não tem escolha. Você não escolhe nada. Você come e bebe daquilo que a sua genitora tem para te suprir, porque você está dentro do ventre. Mas é Deus quem dá o crescimento, é Deus quem faz crescer. Então escolha obedecer a Deus. Deixe de suprir você mesmo. Obedeça. Porque quem vive em Deus não pode mais escolher. Se você vive em Jesus, você não tem mais escolha. Fique de pé. Só um minutinho. Quero falar uma coisa para você. E depois nós vamos orar por você. Um anjo saiu do céu, chamado Gabriel. E o texto diz que ele veio, lá em Lucas, diz que ele veio para a terra com uma mensagem: anunciar o nascimento do Salvador. E ele chega o texto fala diante de uma mulher virgem, desposada com José. É assim que diz o texto: uma mulher virgem desposada com José, da geração de Davi, cujo nome era Maria. E o anjo chega perto dela e fala assim: salve, agraciada. Ele traz uma mensagem: você foi escolhida, você foi separada, para que através de você venha o Salvador. Entenda uma coisa: aquela mulher poderia ter falado: não, eu já estou noiva, e se eu me achar grávida, eles vão me matar, eles vão me apedrejar. Ela encarou todos esses momentos, e ela disse para aquele anjo: que se cumpra em mim a palavra do Senhor. Ela confiou em Deus. Só que o que Deus viu naquela mulher, primeiro, ela era da descendência de Judá. Ela era uma filha
de Abraão, mas acima de tudo, ela era uma mulher pura. Havia pureza no seu coração. Havia santidade na sua vida. E ela vivia numa verdade tremenda. Você é noiva do Cordeiro. Você é filho de Deus. Ele te escolheu, te separou por um propósito. Você não está aqui na terra porque alguém te colocou aqui. Não. Você não está no livro de Deus antes que você existisse. Salmo 79. Foram escritos todos os seus dias sobre a face da terra. Deus não te planejou. Quando você nasceu, Ele não olhou para você e falou assim: o que eu faço com esse menino agora, meu Deus? Não, Ele já tinha escrito antes de você nascer. Ele já tinha escrito no livro da vida toda a sua história. Ele já planejou, premeditou a sua vida. Ele já planejou que você estivesse no dia de hoje nessa igreja e escutasse essa palavra e olhasse para Ele e falasse: meu Deus, eu me arrependo, Senhor, me perdoa porque eu quero viver e não quero morrer, e eu quero suscitar filhos ao Senhor, descendência do Senhor. Nessa noite Deus quer te engravidar. Deus quer te engravidar nessa noite. Sabe, algumas coisas que você precisa compreender, entender. Você precisa ter intimidade. Sua escolha vai determinar o que você vai ser amanhã. E você precisa andar com pessoas que geram o que você está gerando. Como é que eu vou saber quem são? Porque quando você chegar perto da pessoa que está gerando a mesma coisa que você está gerando, os meninos vão mexer lá dentro da barriguinha, assim como Maria e Isabel. Os meninos vão dar pulos um para o outro, e aí você vai saber. Mas entenda uma coisa: tenha responsabilidade com o reino de Deus. Você foi chamado, escolhido, separado para um propósito no reino da terra. Levar pessoas para o reino de Deus, tirar do império das trevas, gerar essas pessoas e fazer com que elas sejam mais que vencedoras e levá-las até o Cordeiro de Deus, para que elas sejam salvas, para que elas alcancem a salvação que você encontrou. Glória a Deus. Feche seus olhos, queridos. Se você entendeu essa palavra, se você compreendeu essa palavra, quero te chamar aqui na frente. Porque hoje Deus quer engravidar você. Deus quer que você gere com a noiva. Deus quer que você seja mais que vencedor em todas as coisas, e que você tenha sobre você o encargo que Deus colocou dentro de você. A responsabilidade de ter, não prazer, mas intimidade com Ele. Intimidade com Ele. Ele quer gerar em você. Ele quer gerar em você. Se você quer mais de Deus, vem aqui. Se você quer mais de Deus, filho, vem, toca nesse altar. Toca nesse altar. O altar não é nada, mas a presença de Deus que está aqui, ela é tudo em você. Deixa Ele gerar em você. E a partir do momento que Ele gerar em você, a partir do momento que Ele começar a gerar em você, querido, todas as coisas serão supridas na sua vida. Deus vai te tratar de um modo espiritual, porque você é filho. Porque você é filho. Você não é mais qualquer um, você é filho dele. É filho do reino. Há um reino preparado para você. Há um reino preparado para você, para que você entre nele, para que você tenha a autoridade do céu. Aleluia! Comece a adorar o Senhor. Adore